E se você pudesse prever o que o seu adversário irá fazer na luta? Ou então, o que os números falam sobre o seu jogo de jiu-jitsu? Pois bem, o jiu-jitsu feminino de elite foi colocado sob a lupa da ciência quando avaliamos 305 atletas em 211 lutas que geraram 422 análises técnico-táticas individuais, e os resultados dessas análises são impressionantes. Nós dividimos as lutas de jiu-jitsu em fases como aproximação, pegada, transição, guarda, controle lateral, montada, finalização, entre outras. E comparamos no último Pan-Americano da IBJJF como cada atleta luta nas fases da competição e qual é o desfecho, se é vitória ou derrota, se foi por ponto ou por finalização, quanto tempo levou para marcar o primeiro ponto, entre outras variáveis. A distribuição da amostra que nós utilizamos mostrou que a faixa azul foi o maior número de atletas que participaram, com 35% das atletas, seguido pela faixa roxa, com 25%, brancas em 14%, marrom 13% e as pretas apenas 11%. Mas atenção, mesmo representando a menor parte, as faixas pretas mostraram o jogo mais sofisticado entre todas as atletas. E os números não deixam dúvidas no trabalho de guarda, por exemplo, que as faixas pretas tiveram em média 173 segundos a mais, enquanto as demais ficaram com 62 e 117 segundos. E o que isso significa? Que as faixas pretas passam quase 3 vezes mais tempo em guarda, mostrando paciência e uma sofisticação tática muito maior. Quando avaliamos as aproximações, também houve uma diferença grande, de 19 segundos para as pretas e o dobro para as demais graduações. E a leitura que nós fizemos aqui é muito clara, é que a experiência ensina a controlar o ritmo antes mesmo de atacar. E quando nós olhamos para o resultado, um padrão interessante aparece. 43% das faixas azuis, 42% das marrons venceram por finalizações. Já a faixa preta preferiu vencer por pontos, com 62% dos casos. Isso mostra que quanto mais alto o nível, mais difícil é finalizar. E vencer, obviamente, por pontos se torna quase que um caminho natural para os atletas. Agora, quando avaliamos a categoria de peso, a surpresa foi grande. Porque tirando a fase de pegada, que dura em média de 47 segundos no peso médio pesado, contra 11 segundos no peso fiat, praticamente todas as variáveis técnicas possíveis foram iguais entre as atletas. Isso significa que no feminino de elite de jiu-jitsu, a estratégia de jogo não depende do peso corporal, mas o que realmente decide as lutas são posições dominantes. O controle lateral, por exemplo, durou em média 35 segundos nas vencedoras e 1,8 segundos nas atletas que foram derrotadas. Uma diferença de 1.800%. Já na montada, a diferença foi de mais de 6.000%. 24 segundos contra 0,38 segundos. E isso não é um detalhe, isso é um fator de vitória. E veja como isso conecta aos outros tipos de resultado. Vitórias por finalização, por exemplo, vieram de lutas com menos tempo de guarda, cerca de 58 segundos. Já as vitórias por pontos tiveram 119 segundos de guarda e um maior controle lateral. Ou seja, quem finaliza é rápido e eficiente e quem vence por ponto é consistente no domínio posicional. A intensidade também mostrou certa progressão entre as faixas. As faixas pretas chegaram a 243 segundos de ações técnicas, quase que o dobro das faixas brancas, que ficaram com 121 segundos. A comparação entre as vencedoras e as derrotadas, a diferença foi de quase 30% maior de intensidade para aquelas que venceram, mostrando que a intensidade é um fator primordial do alto rendimento. Então, meu amigo, amarrar a luta não está com nada. Agora, o número mais impressionante de todos, marcar o primeiro ponto. Quem marcou o primeiro ponto venceu em 87% dos casos. Quem não marcou só venceu em 22% dos casos. A estatística é brutal. Marcar primeiro aumenta 22 vezes a chance de vitória, mesmo controlando a intensidade da luta. E o detalhe, esse primeiro ponto costuma acontecer em torno de 40 a 50 segundos iniciais. Isso mostra que as lutas não se decidem apenas na técnica ou na força, mas também na iniciativa psicológica e tática. Ou seja, quem começa na frente coloca a adversária em como se fosse um modo de perseguição, e isso muda completamente a dinâmica da luta.
Então, eu quero trazer algumas aplicações práticas aqui para treinadores, por exemplo. Monte os seus treinos baseado em tempo e movimento e priorizem o controle lateral e montada, que são as posições que mais decidem as lutas. Crie cenários de abertura específicos, estimulando os primeiros 40 a 50 segundos de combate para que a atleta tenha repertório de ataque rápido e eficiente. Trabalhe com elas a intensidade total, mas sem perder de vista a qualidade. Mais ações técnicas e táticas aumentam as chances de vitória, mas o diferencial real é como e aonde você terminar. Para as atletas, entrem no tatame com a mentalidade de marcar primeiro. Isso não é um detalhe, isso é uma estratégia comprovada. Pontuar cedo aumenta 22 vezes a chance de vencer. Desenvolva no seu jogo transições fluídas para chegar até posições dominantes, como controle lateral e montada, que seriam os principais técnicas, né, de submissão. Seja sempre versátil, preparando para finalizar o mais rápido, assim que a oportunidade aparecer, mas também tenha uma maneira de sustentar o jogo por pontos quando for necessário. Para os pesquisadores e analistas, explorar comparações entre o jiu-jitsu feminino e o masculino pode levar a gente a entender melhor os estilos e como a gente faz a decisão de lutas. Estudar as sequências técnicas não pode ser só ações isoladas para trazer, porque elas vai trazer mais clareza sobre os caminhos da vitória para a gente. Em resumo, o jiu-jitsu feminino de elite nos mostrou que a vitória não é acaso. Ela é construída em segundos de guarda, em posições dominantes, em intensidade e, acima de tudo, na iniciativa de marcar o primeiro ponto. O recado é claro, quem pontua primeiro, quase sempre, é quem o juiz levanta a mão no final de combate. Esses e mais dados estão disponíveis comigo. Me procura se você quiser saber mais sobre os números do jiu-jitsu e como eles definem os campeões. Os meus contatos para consultoria, apoio, treinamento estarão na descrição desse vídeo. Eu sou Marco Ferreira, mestre em Educação Física pela UFRJ, especialista internacional em análise de desempenho técnico-tático para jiu-jitsu, principalmente quando se trata do feminino. E nas horas vagas, eu sou faixa preta da arte suave. Então é isso.